Olá a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto engenharia de software. O professor Márcio tem trazido para vocês uma série de informações relacionadas à engenharia de software, à forma de se construir software, as diferentes preocupações no contexto de desenvolvimento. E hoje nós vamos falar sobre esse tema de verificação, validação e teste de software. Na verdade, nós vamos começar a discutir algumas das atividades e algumas das técnicas que são importantes para se tentar garantir qualidade no desenvolvimento. No nosso contexto, nós temos discutido ao longo das aulas que deve-se aplicar conceitos de engenharia, deve-se preocupar com esses aspectos relacionados a como engenheirar software, no sentido de podermos construir produtos que façam sentido e que sejam úteis para nós. Então, se a gente olhar do ponto de vista da engenharia de software e das preocupações que nós temos atualmente, nós podemos identificar que a engenharia de software, na realidade, acaba representando para nós um conjunto de princípios, métodos e técnicas que vão nos apoiar na construção, no planejamento, na construção, no projeto, na execução desse desenvolvimento do software e principalmente na manutenção dos produtos. Porque é uma coisa muito importante que nós já vimos lá no conceito de ciclo de vida, de que a ideia do ciclo de vida, ele acompanha o software enquanto sua existência. E o nosso objetivo, enquanto engenheirando um produto, na realidade, uma preocupação da engenharia, é produzir software com alta qualidade, software é o nosso produto, com alta qualidade e baixo custo. Nesse contexto, nós começamos a pensar em qualidade. Mas o que é qualidade? Como é que nós podemos pensar em discutir qualidade? Na verdade, qualidade é um conceito. Um conceito que nós utilizamos para tentar identificar coisas que consideramos boas e que consideramos ruins. Do ponto de vista de software, qualidade está muito relacionada à ideia de conformidade. Conformidade com as especificações, conformidade com os padrões de desenvolvimento, conformidade no atendimento às necessidades dos usuários. Se vocês se recordarem, foi muito discutido aqui pelo professor Márcio, e vocês já devem ter estudado esse tópico, a questão dos requisitos do software. Esses requisitos, de certa maneira, eles identificam aspectos que representam a qualidade desse produto. São esses requisitos que vão, de certa maneira, me guiar no contexto de identificar o que seria um bom software. E por isso, eu preciso garantir a qualidade desse software. Eu começo a me preocupar, então, em tentar encontrar um conjunto de atividades técnicas que eu posso aplicar durante todo o processo de desenvolvimento de software. Você lembra a ideia do processo? A ideia de se organizar aquele contexto, de ter diferentes fases de atividade, se ter pessoal alocado, recurso, ferramentas, se identificar métodos para se chegar ao produto. Então, nesse contexto do processo, nós vamos estar pensando em um conjunto adicional de atividades que vão ser integradas ou que vão ser incorporadas ao processo para poder garantir essa qualidade. E, basicamente, quando a gente fala em qualidade de software, a gente não pode pensar só em qualidade do produto. Nós temos que pensar em qualidade do processo. Na verdade, existe uma forte interligação entre os dois. Nós já sabemos em engenharia de software que se nós conseguirmos garantir a qualidade do processo, nós temos como garantir a qualidade do produto. E, obviamente, nós vamos ter que começar a pensar também de que maneira que nós poderíamos especificar esses níveis de qualidade. Existe uma frase muito interessante que as pessoas, os desenvolvedores, usam no contexto de engenharia de software, que é o seguinte: quão bom é bom o suficiente do ponto de vista de software? Você já parou para pensar sobre isso? Quão bom é um software? Então, o nosso objetivo, do ponto de vista das atividades da garantia de qualidade de software, é fazer com que se cumpram as especificações, e aí essas especificações, de novo, estão representadas através dos documentos de requisitos, dos documentos de projeto, ou seja, uma série de decisões, uma série de premissas foram assumidas no contexto da construção daquele produto, em que eu preciso garantir que elas foram respeitadas. E, principalmente, que esse produto atenda à necessidade dos usuários. Nesse contexto, surge a ideia de validação e verificação de software. Repara que uma validação, aliás, um termo muito
comum em engenharia de software e muitas vezes utilizado de forma muito carregada ou sobrecarregada, né? É muito interessante como é que as pessoas tentam validar absolutamente tudo, né? Mas no nosso contexto, a validação, ela vai tentar avaliar um sistema ou um componente, na realidade o software que nós estamos construindo, para tentar identificar ou determinar se aquele software pode satisfazer os requisitos que foram especificados para ele. Então isso é a validação, né? A verificação, por sua vez, eu vou tentar olhar para esse meu componente ou para esse software, né, e verificar se aquele produto, ou aquele artefato, ou aquele software satisfaz as condições impostas no início da atividade de desenvolvimento. Então, por exemplo, se eu estiver olhando para um documento de requisitos, eu vou aplicar alguma atividade de verificação e vou tentar compreender se esse meu documento de requisitos ele satisfaz condições impostas do ponto de vista de organização, de legibilidade, do ponto de vista de estar aderente aos padrões de processo. Se eu estiver olhando para documentos de projeto, provavelmente, modelos de diagramas de classe, por exemplo, eu vou estar olhando para ver se esses diagramas eles estão aderentes à sintaxe utilizada para sua representação, se eles estão aderentes aos padrões de processo, se eles utilizam a anotação de forma correta e por aí vai. Então, para nós, do ponto de vista de VVIT, ou de validação, verificação e teste, né, validação é algo tentando responder o seguinte: estamos construindo o produto certo? Para e pensa no que isso representa. Será que o software que eu estou construindo, que eu estou desenvolvendo, realmente é o software que me foi solicitado pelo cliente? Eu estou conseguindo capturar aqueles requisitos e traduzir aqueles requisitos num produto que realmente representa aquela necessidade? Porque, afinal de contas, nós estamos fazendo transformações. Nós estamos modificando demandas do mundo real em representações computacionais que, em algum momento, vão estar sendo usadas no computador. Então, a validação tenta me garantir que o software realmente atende às necessidades dos usuários. Do ponto de vista de verificação, seria semelhante à pergunta do tipo: estamos construindo certo ou estamos construindo corretamente o produto? Na verdade, a verificação, ela tenta olhar do ponto de vista de processo. É uma coisa muito interessante. O fato de eu verificar o produto que está sendo construído não me garante que ele, ao final, é o produto correto. Porque eu preciso validá-lo frente aos requisitos que eu tenho. Na verdade, a verificação ela está olhando do ponto de vista do processo e me garantindo que eu estou seguindo o meu processo de uma forma adequada. Então, nesse contexto das atividades de verificação, validação e teste de software, né, os principais métodos que nós podemos encontrar, eles estão associados, por exemplo, à validação às revisões de software, que é uma coisa que a gente vai discutir, é um método que a gente vai discutir no contexto dessas aulas. E a verificação, ela pode ser estática, e aí vem o termo estático, definindo para nós um tipo de atividade que vai ser realizado através da utilização dos documentos ou dos artefatos pertencentes àquele software. Artefatos, lembram-se? Documentos de requisitos, diagramas de projeto, manual do usuário e todos aqueles documentos que compõem o produto que nós estamos realizando. Ou então, ela pode ser uma verificação dinâmica. E aí, o próprio nome diz, é dinâmico porque existe execução. Eu preciso exercitar aquele software, eu preciso fazer com que aquele software funcione. Eu preciso fazer com que aquele software demonstre o comportamento dinâmico dele, para que eu possa avaliar se aquelas reações ou aqueles resultados que estão sendo transmitidos para mim do ponto de vista do software, realmente satisfazem as demandas ou satisfazem os requisitos que eu tenho. Nesse caso, a gente está falando de teste de software, que vai compor um conjunto de discussão em aulas futuras. E aí vem uma pergunta, né? Poxa, mas se eu já estou desenvolvendo engenharia de software, se eu estou construindo o meu produto com base na engenharia, eu ainda preciso pensar em atividades de VVIT? Afinal de contas, eu sou um desenvolvedor. Será que eu sou perfeito?
Obviamente não. Né? A importância das atividades de garantia de qualidade, né, ela está diretamente relacionada ao sucesso do projeto. Né? Eu não tenho como garantir que o meu produto está correto se eu não puder aplicar esse tipo de abordagem. Né? Além disso, nós temos observado na prática, né, através de resultados de estudos experimentais, e aí entra ciência, método científico, né, que existe benefício associado à utilização desses métodos no contexto do desenvolvimento. Tá? Então, isso é uma coisa muito, muito interessante. E mais ainda, existem também uma tendência, uma forma, uma boa receptividade do ponto de vista da indústria na utilização desses métodos, porque ela sabe que se não utilizá-los, elas não têm como produzir produtos adequados e coerentes. Na verdade, para pensar nas outras áreas de engenharia ou nos outros tipos de fabricação. Eles também não têm técnicas de garantia de qualidade? Eles não testam os produtos antes da entrega? Eles não avaliam a qualidade desses produtos? Por que não em software? Então, se a gente parar para pensar nessas atividades de verificação, validação e teste, né, existem algumas questões, alguns fatos que precisam ser tratados no contexto da discussão e que nos ajudam a pensar de forma positiva do ponto de vista dessas atividades. Né? Primeiro, eu falei em revisão de software, eu falei em inspeção de software. Né? Existe informação, e a gente sabe que isso acontece, de que as inspeções, nós vamos ver a inspeção com mais detalhe lá para frente, mas as inspeções, as revisões, ou seja, eu vou revisar um determinado documento, um determinado pedaço do meu software, elas aumentam significativamente a produtividade, a qualidade e a estabilidade dos projetos. Repara que essa é uma informação que não é tão nova. Ela já foi obtida há algum tempo. Né? Isso significa que o fato de nós estarmos usando técnicas de garantia de qualidade, ou métodos, e nesse contexto de inspeções, nós poderemos atuar diretamente na produtividade, que é algo importante do ponto de vista dos nossos processos. Afinal de contas, a produtividade está relacionada à capacidade que o engenheiro ou que o desenvolvedor tem em produzir, né, informações relacionadas ao produto. A qualidade, que de certa maneira está relacionada à satisfação de quem vai estar recebendo o produto. E principalmente a estabilidade do projeto. Porque eu estou evitando problemas. Uma outra coisa que a gente tem observado, né, e aí vocês poderiam começar a pensar no sentido, se eu tenho atividades de verificação, validação e teste, então eu faço o seguinte, eu escolho uma e resolvo o meu problema. Bom, não é bem assim. Nós já sabemos também que uma combinação desses métodos funciona melhor do que usar um método específico. Apenas um método específico. Nós sabemos que a qualidade diretamente melhora a produtividade. E mais, a gente sabe também que prevenir defeito é melhor do que remover defeito. Aí é que está o ponto das atividades de VV&T. Remoção de defeito. Essas atividades, elas estão sendo pensadas, elas são planejadas para se garantir que consiga remover defeitos ao longo do desenvolvimento do meu produto. Isso é muito importante. Eu não posso deixar defeito propagar ao longo do ciclo de vida ou ao longo do meu processo. Porque se o defeito está no software, provavelmente o software vai falhar. E falha significa problema. Né? Além disso, a gente sabe que corrigir defeitos ao final ou depois que o software está pronto é muito pior do que corrigir o defeito enquanto nós estamos desenvolvendo. Vocês conseguem pensar o motivo disso? Por que se aumenta tanto o custo, como se diz aqui, que a gente tem marcado na nossa transparência? Por que o custo seria tão alto? Pensem no processo. Como é que ocorre o processo de desenvolvimento? Quais são os produtos que eu estou desenvolvendo e que eu estou construindo ao longo desse meu processo que representam aquele software? Porque, afinal, eu não sei se vocês já conseguiram fazer isso, mas eu não consigo ver software. Software não tem cor, não tem cheiro, não tem massa, não deforma, não envelhece, mas deteriora. Nós precisamos garantir
manter esse elemento. E a única forma da gente conseguir ter acesso a esse software é trabalhando nos documentos, nos artefatos que são gerados para ele. Portanto, quando eu tenho um defeito, que eu tenho uma falha, essa falha é consequência de um defeito no meu projeto, repara, eu já entreguei o software. Eu preciso voltar no meu processo e acertar meus documentos. Então, esse é o motivo de um custo tão alto. Nesse conjunto de atividades de VVIT, a gente fala muito, ouve muito falar em teste. Teste é bom? É. Funciona bem? Funciona. Resolve tudo? Não. Por quê? Porque o teste, ele consegue mostrar a presença de problemas, mas não a ausência. Eu preciso executar meu software para identificar onde é que está o problema. Se eu não fizer isso, eu não consigo ver onde está o problema. Então, se eu não rodar teste, ou se eu não tiver um mecanismo para identificar onde é que estão os problemas, eu não vou ter como garantir a qualidade. Tá? Uma outra coisa interessante que a gente tem também dessas atividades de VVIT, e que a gente acaba conseguindo entender do ponto de vista geral, é o seguinte. Se você desenvolveu o seu código, você não é a pessoa indicada para testá-lo. Parece estranho, não é? Mas não é não. Pensa na situação de você testando o seu próprio código. Será que você consegue exercitar, será que você consegue pensar em situações de teste reais que permitam capturar todas as anomalias ou que permitam revelar todas as falhas possíveis inerentes àquele produto? Às vezes nós temos a tendência em explorar aquelas partes que nós dominamos mais e deixar de lado aquelas que nós não temos muito conhecimento. E isso é um comportamento comum que se observa em diferentes equipes de desenvolvimento. Uma outra coisa também interessante está relacionada à distribuição dos problemas. Nós sabemos, e dá para se observar através de resultados de estudos ou de qualquer dado industrial, que existe uma tendência dos problemas se concentrarem, a maioria dos problemas se concentrar em alguns pedaços do software, em alguns módulos. Então, são informações importantes que nos permitem pensar nessas atividades de VVIT e nos permitem, de certa maneira, planejar essas atividades. Uma outra coisa interessante também é usabilidade é quantificável. Você lembra do conceito de usabilidade? Está relacionado à facilidade, por exemplo, com que eu tenho de utilizar uma determinada aplicação. Está relacionado, por exemplo, à rapidez com que eu posso aprender a utilizar uma determinada aplicação. E por aí vai. Eu tenho como medir isso através de atividades de verificação, validação e teste. Então, o que a gente consegue observar é que ao longo dos anos, diversas evidências estão relacionadas à utilização dessas atividades no processo, o que justificam por si a sua inserção e a nossa preocupação do ponto de vista de engenharia em utilizá-las e em fomentá-las na construção de produtos de software com qualidade. Então, nesse contexto, reparem que ao longo desse discurso, nós falamos de defeito, nós falamos de erro, nós falamos de falha, nós falamos de problema, e é muito importante do ponto de vista das atividades de verificação, validação e teste, de pensar no contexto do que significam essas coisas. Né? Na verdade, no final, tudo é problema para nós. O fato de eu ter um defeito, o fato de ter erro, o fato de falhar, é um grande problema, porque isso depõe contra a qualidade do nosso produto. E nós temos que evitar a todo custo esses problemas. É por isso que nós estamos falando sobre VVIT. Mas acontece que essas questões, elas se demonstram ou aparecem para nós em momentos distintos. Se a gente parar para pensar nas atividades de VVIT, quando nós estamos trabalhando com o produto, ou seja, desenvolvendo o software, construindo os artefatos, descrevendo aquelas informações que são importantes para se perceber o que é o software, para se chegar a um resultado final que é o software, né, nós cometemos defeitos. Tá? Os defeitos eles aparecem ao longo do processo de desenvolvimento e é por causa dos defeitos que os erros acabam surgindo. Um defeito pode me levar a um erro ou vários defeitos podem me levar a um determinado erro. Então, o defeito é o que eu tenho presente no documento e que eu vou perceber na forma de um erro. Porém,
quando eu estou executando o software, eu não tenho como ver defeito nem erro. A única coisa que eu tenho como fazer é com que o software falhe. Eu consigo observar falhas. Certo? Perceberam a diferença entre defeito, erro e falha? Repara que defeito e erro está relacionado aos artefatos e ao documento, enquanto falha está relacionada à execução do software. O software que falha. Essa falha pode ser consequência de um ou mais erros que estão presentes no software por causa dos defeitos, que precisam ser corrigidos. Então percebam que, quando eu falo de teste, eu falo de falha. Quando eu falo de revisão e inspeção, eu falo de defeito e erro. Um é antes, um é depois. Então, se eu chego na falha, é porque eu já passei pelo meu processo. E se a falha, se o software falhou, é porque defeitos e erros estão presentes nesse software. E isso é ruim. Significa que o meu processo não foi executado com atividades de VVIP adequadas. Certo? Então, esse contexto é muito interessante, porque nós temos que começar a perceber situações relacionadas à construção do produto. Reparem, por exemplo, essa forma metafórica de se discutir desenvolvimento de software. Né? Quando nós vamos desenvolver o software e começamos a trabalhar com software, o que normalmente se faz? Escrevemos uma especificação de requisitos. E nessa especificação de requisitos, o que temos lá? Ora, todas as funcionalidades descritas, os cenários de utilização, as restrições envolvidas na questão desse produto, e nós acabamos construindo esse produto, descrevendo esse produto de uma forma que dizemos assim, ok, entendi o que é para fazer, e agora eu vou pegar essa minha especificação e vou tentar definir, passar essas informações para os meus analistas, de forma que eles possam descrever o que é esse meu produto. Então, eu dou um passo a mais no meu processo. Então, eu já começo a transformar a minha informação. Né? E aí, os analistas, olhem lá a segunda árvorezinha em cima, no meio da figura, e vocês começam a perceber que algumas modificações aparecem. Talvez não de propósito. Obviamente não de propósito. Mas elas surgem. Por quê? É o processo. Eu tenho um mecanismo de passagem de informação. Na verdade, essa figura que vocês têm aí se assemelha muito àquela brincadeira de passa-mensagem que as crianças fazem. Né? Um conta a mensagem para um, que conta para o outro, que conta para o outro. Ao final, a informação que chegou no último elemento da fila é completamente diferente da informação real que deveria ser passada para ele. E isso é o que acontece no software. Né? E o risco que a gente tem é de ter pintado um conjunto de requisitos que representam uma situação absolutamente interessante e se chegar a um software que não captura absolutamente o que se quer. Então, os defeitos ocorrem ao longo do processo e nós precisamos tentar evitá-los. Né? Eles são, em maioria, de origem humana. Aí é que está a grande questão. É por isso que nós nos preocupamos em organizar o processo, é por isso que nós nos preocupamos em adotar atividades de engenharia ao longo desse processo. Eles surgem por causa da atividade humana. Né? Como na própria comunicação. E é exatamente essa comunicação que me traz problema do ponto de vista de software. Porque eu preciso comunicar informações, eu preciso compartilhar conhecimento sobre um determinado problema, mas ao mesmo tempo eu tenho que transformar a representação desse conhecimento. Então o meu esforço é grande. Eu preciso compreender, eu preciso garantir que eu estou adotando uma perspectiva, uma abstração compatível com a equipe de desenvolvimento e que eu estou conseguindo capturar isso e representar essas informações de uma forma coerente do ponto de vista do meu processo. De novo, vamos relembrar as aulas passadas. Quando o professor Márcio falou do ponto de vista de requisitos, como é que os requisitos eram descritos? Se lembram? Nós não tínhamos um documento em texto, não tinha uma série de cláusulas, não tinha requisitos funcionais, não funcionais. Não é assim? Depois alguém chegou e falou, então vamos agora representar cenários de utilização. Já começa a transformar, aparecem atores, aparecem casos de uso. De repente eu transformo isso tudo em diagramas.
Olha quanta transformação ocorreu ao longo desse processo. Olha quanta possibilidade de inserção de defeitos na própria transformação, na incompreensão de como as relações devam existir entre os conceitos. Né? E isso é normal. E eu falei uma palavra aqui no meio, que eu não sei se vocês perceberam, eu falei equipe de desenvolvimento. Nós estamos discutindo engenharia. Produtos engenheirados normalmente são engenheirados por equipes. Eu preciso fazer com que a minha equipe se comunique da mesma forma. E isso não é trivial. Essa comunicação, essa transformação, esses defeitos que ocorrem por conta desse contexto, acabam permanecendo presentes nos produtos. E é isso que a gente precisa evitar com as atividades de VVIT. Eu tenho que ter mecanismos de extrair esses produtos do ponto de vista do meu processo. Né? E normalmente esses produtos eles vão se encontrar em partes do software que normalmente são pouco utilizadas ou são pouco executadas. E claro, vai falhar. Né? Não adianta a gente imaginar que o software é perfeito porque software não é perfeito. Na verdade, nenhum sistema é perfeito, porque todo sistema falha. E de alguma maneira nós vamos ter problemas no nosso contexto. Então, nesse aspecto todo, do ponto de vista de discussão, que nós estamos preocupados com defeitos e que nós estamos olhando para os defeitos e tentando encontrar atividades, inserir atividades que garantam a sua identificação e remoção o mais rápido possível, né, a gente começa a perceber que a grande causa disso tudo é a produção incorreta de informações. Ninguém insere defeitos porque quer, a não ser que queira realmente sabotar um projeto, mas esse não é o ponto aqui. Nós estamos falando de coisa séria, ética, né? Importante, desenvolver produtos em prol da sociedade, em benefício do usuário, quer dizer, coisas que realmente tragam uma contribuição para nós. Então, o nosso foco é, eu preciso de alta qualidade e baixo custo. É para isso que eu estou engenheirando software. Só que eu tenho que transformar a informação. Né? E eu sei que quanto mais cedo eu conseguir capturar esse defeito e mais cedo eu remover, melhor para mim. Porque se tiver problema, eu vou ter que refazer. E se eu tiver que refazer, alguém vai ter que pagar essa conta. Você vai querer pagar enquanto desenvolvedor? Provavelmente não. Então vamos tentar olhar para as atividades de verificação, validação e teste. Né? Bom, pensando então nesse cenário e pensando que defeitos ocorrem, aparecem e nós não temos como fugir deles, nós temos como tentar diminuí-los e reduzi-los ao máximo, né? Nós temos que começar a pensar que tipos de defeitos normalmente podem acontecer no contexto dos nossos artefatos ou do nosso projeto. Uma classificação interessante, e eu adianto que não é a única, mas é uma sugestão, uma classificação que grande parte da comunidade tem usado do ponto de vista de defeito, ela está relacionada, por exemplo, à categorização, à classificação dos defeitos em 5 categorias, em 5 classes diferentes, categorias diferentes, que vão de uma simples falta até coisas estranhas que ocorrem nos documentos. Né? Então, o primeiro defeito que a gente tem, se vocês olharem, primeira linha da tabela, de definição é omissão. O que é uma omissão do ponto de vista de defeito? É uma informação que é necessária, mas não está incluída no meu documento. Não interessa qual documento. Pode ser requisito, pode ser projeto, pode ser código. Certo? Mas está faltando alguma coisa. É um problema para mim? É. Por quê? Se eu tenho um requisito, omissão no requisito, significa que no meu software aquele requisito não vai estar sendo satisfeito. Se aquele requisito não está sendo satisfeito, do ponto de vista do usuário, isso é falha. E falha, de novo, é problema. Um outro tipo de problema que a gente tem é a famosa ambiguidade. Você tem ideia do que significa ambiguidade? Provavelmente sim. O que é algo ambíguo? É algo que permite múltiplas representações ou interpretações, certo? Ou seja, se algo é ambíguo, cada um interpreta como quer. Agora imagina uma equipe de desenvolvimento utilizando um conjunto de informações que seja ambíguo. Cada membro da equipe vai interpretar de uma forma. E provavelmente eu vou ter implementações diferenciadas para o mesmo conceito. O que vai ocorrer para mim? Provavelmente falha.
porque eu não vou ter como garantir consistência dessas coisas. Na verdade, consistência é um outro tipo de defeito e está relacionado à inconsistência, né? Informações que são inconsistentes dentro de um documento ou dentro do contexto do projeto. Um outro problema comum que ocorre, ou defeito comum que ocorre, é o tal do fato incorreto. Na realidade é o seguinte, nós poderíamos simplificar e dizer assim, isso está errado, não é desta forma. Incorreções ocorrem. Basta que um analista ou que um especificador de requisitos tenha se enganado na forma de como representar um requisito ou como entendeu um determinado conceito do domínio do problema, que ele pode provocar uma incorreção. Ou nós podemos capturar um requisito, entender um requisito de uma forma distorcida e definir uma estrutura de projeto que seja inadequada. Então, esse é um tipo de defeito que ocorre. E, por fim, nós temos também o defeito de informação estranha. Na realidade, a informação estranha, ela é estranha àquele conjunto de artefatos. Nós estamos tentando incluir coisas, elementos, conceitos naqueles artefatos que não têm significado ou não teriam sentido para nós num contexto de desenvolvimento. Então, essa questão, se a gente parar para olhar, a representação desses defeitos pode ser vistas na transparência. Se vocês seguirem as linhas, vocês vão compreender direito que, se eu pensar que cada documento daquele se encontra numa determinada fase do ciclo de desenvolvimento ou do ciclo de vida, né, eu consigo perceber que existem transformações entre eles. Né? Então, tentem fazer um exercício de olhar para essas linhas e seguir essas linhas. Se vocês quiserem parar um pouco agora a aula e observar com calma a figura, pode ser um exercício interessante a ser feito. Vamos agora, então, pensar do ponto de vista dos defeitos. Se nós considerarmos que aquela é a nossa taxonomia, ou seja, se aquela é a forma como nós classificamos os defeitos, e isso é uma coisa importante da gente parar para pensar nos projetos, porque uma forma interessante de aprender é aprender com os erros. Coletar informações sobre os defeitos que normalmente ocorrem em nossos projetos é uma forma da gente poder aprender a evitá-los no futuro. E classificar esses defeitos sempre da mesma maneira nos ajuda a agregá-los e aí sim melhorar a nossa compreensão. Então, se a gente parar para pensar nos defeitos, vamos pensar em omissão. O que pode representar a omissão para nós num determinado contexto de desenvolvimento? Primeiro, pode ser algum requisito importante que está relacionado à funcionalidade, ao desempenho, restrições, atributo, interface, mas que não foi incluído no documento. Na realidade, repara que no documento de requisitos, ele tenta capturar informações relacionadas a diferentes contextos do software, que vão de funcionalidades às restrições, que vão de funcionalidades aos contornos que eu tenho para o meu ambiente, as condições de uso que eu preciso ter. Ou, por exemplo, um outro tipo de omissão muito interessante, muito comum que ocorre, eu tenho definido os requisitos, mas eu não tenho definido todas as combinações possíveis de resposta para aquele conjunto de requisitos. Eu não digo o que o software vai fazer, todas as possíveis opções de execução. Ou pode faltar seção, um documento, referência, figura, tabela. Aí você vai falar, poxa, mas faltar referência a uma figura ou tabela num documento de requisitos é importante? Porque um documento de requisitos normalmente é um documento extenso. E provavelmente aquela figura ou aquela tabela é o elemento fundamental que vai me fazer compreender um determinado conceito. E isso é muito importante para mim. Eu preciso ter as informações precisamente descritas. O meu conhecimento tem que ser explícito para que eu possa garantir a compreensão daquele meu modelo. Ou mesmo a falta de definição de termos e unidades de medidas, que é um problema muito sério. Então, se vocês olharem aqui para esse requisito, e aí eu vou tomar como exemplo um contexto de um posto de gasolina, aqui no nosso cenário, vamos imaginar que nós somos usuários de um posto, posto de abastecimento de automóvel, em que não existe a ideia do frentista. Ok? São bombas automáticas, o condutor do veículo ele consegue usar os serviços do posto, ele simplesmente vai na bomba,
utiliza a bomba, coloca a gasolina no tanque e todo o procedimento é feito no contexto de pagamento, recebimento, etc. Então, cenários que eu tenho associados a esse posto, né, o que eu posso fazer do ponto de vista de posto? Eu posso chegar lá, eu posso abastecer meu carro. Esse é um possível cenário. Um outro cenário é, eu preciso pagar a conta. Então, eu vou ter que ter um conjunto de requisitos associados a esse cenário. Né? E aí, se eu começar a olhar para o meu requisito, quer dizer, se eu tivesse descrito um requisito como esse, né, repare o seguinte, que aqui diz, se o pagamento for feito em dinheiro, o caixa é responsável por receber o pagamento. E, caso necessário, devolver o troco. Quando o pagamento for feito, o caixa, etc, etc. Ótimo! Você conseguiu construir o cenário na cabeça, talvez. Você abasteceu o seu carro, terminou, vai pagar a sua conta, né? E, obviamente, o que é natural, se eu forneço um valor em dinheiro e eu forneço mais dinheiro do que é o valor da compra, eu espero que seja o troco. Só que tem um problema. Como é que eu poderia chegar num caixa para pagar uma conta que o caixa não sabe quanto é? Essa é a grande questão. Então, eu tenho uma omissão. Eu não tenho como construir um modelo para capturar esse requisito. Está faltando alguma coisa aqui, falta informação. Isso representa um defeito para mim. Eu não poderia chegar ao final do software com um requisito desse, porque eu não teria como capturar essa facilidade ou funcionalidade de receber o pagamento. Um outro defeito, outro tipo de defeito, é, por exemplo, de novo, ambiguidade. Né? A gente já definiu a ambiguidade lá naquela hora da taxonomia, mas qual é a situação para nós da ambiguidade? Permitir várias interpretações. Permitir explorar diferentes significados. E isso é um risco muito grande do ponto de vista de software. Né? Porque me dá uma porta, é como se eu tivesse uma porta aberta para a minha imaginação. Na verdade, a imaginação do desenvolvedor. E eu garanto para vocês que a imaginação do desenvolvedor costuma ser extremamente criativa. E isso é um risco. Né? É muito importante que a gente consiga definir exatamente, explicitamente, quais são as características associadas a esse software. Então, se vocês olharem com calma o requisito que está representado nesse slide, leiam o requisito, prestem atenção no que está marcado em vermelho e vejam se isso não é ambíguo. Vocês poderiam imaginar diferentes representações para qual informação deveria ser armazenada conforme o requisito pede ou qual é o significado de tipo de transação. O que é esse tipo de transação? Ativa, inativa, combustível, manutenção, pagamento, abastecimento. Não tem nada especificado aqui. E isso é muito importante, porque eu tenho que mapear para o computador, eu tenho que transformar para o computador e capturar a metáfora do mundo real. Se eu não tenho essa representação nos meus requisitos, eu não consigo fazer. Inconsistência é outro tipo de defeito da nossa taxonomia. Né? 2 ou mais requisitos são conflitantes. Eu vou mostrar a transparência para vocês e talvez vocês vão achar, mas isso é fácil, eu consigo identificar rapidamente uma inconsistência no documento de requisitos. Talvez. Essa inconsistência é fácil, porque os 2 requisitos estão absolutamente um junto do outro. Mas e se um tivesse na página 10 e o outro na página 100 do meu documento? Será que eu teria condição de me lembrar desses valores? Esse é o problema do ponto de vista de software. E isso poderia me levar a uma situação muito complicada de projeto. Porque eu poderia ter parte da minha equipe trabalhando com o requisito 2 e considerando o valor máximo da compra de R$ 999,99. E outra parte da minha equipe trabalhando com o valor máximo de R$ 1.000. Eu acho que nós vamos ter algum conflito em algum momento nesse software. Seja em armazenamento, seja em execução, seja em tomada de decisão e principalmente na apresentação dos resultados e na obtenção das funcionalidades. Fato incorreto. É aquela brincadeira que está realmente errado. Né? Ou seja, eu vou tentar descrever alguma situação, eu vou tentar capturar algum tipo de situação que não é real. Né? E isso, muitas vezes, ela transcende a ideia de eu estar escrevendo errado.
mas eu estou capturando cenários que às vezes não fazem sentido no contexto do meu domínio. Né? Então, por exemplo, no nosso caso, imagina o domínio, imagina um sistema de compras, o nosso posto de novo. Né? Do ponto de vista geral, o que é usual para alguém fazer? Pagamento em dinheiro, concordam comigo? Eu não posso assumir questões que o pagamento por default, ou seja, que a forma comum de pagar é cartão de crédito. Mesmo porque nem todo mundo tem cartão de crédito. Então isso é um problema. Então eu tenho um fato incorreto. E se eu construo o meu sistema considerando uma situação dessa, provavelmente esse posto de gasolina teria vários problemas do ponto de vista de recebimento das compras de combustível. Tá? E por fim, para nós, informação estranha. Né? A informação estranha é algo que aparentemente é real, aparentemente está correto, porém é estranho ao contexto do meu problema. Eu não teria como capturar esse tipo de informação no meu software. Olha só, nesse contexto desse requisito, eu estou tentando mostrar ou especificar de que forma, né, uma conta mensal, os clientes podem ter conta no posto, ela deve ser tratada. Né? E aí, ao final do meu requisito, eu digo o seguinte: se o tipo de pagamento for cartão de crédito, o número do cartão também deve ser informado. E então, o recibo do cartão deve ser fotocopiado e armazenado com os outros recibos. Alguém poderia pensar numa forma de se construir do ponto de vista de software esse requisito? Embora seja uma informação interessante do ponto de vista do posto de gasolina, não é algo que deveria compor a especificação do meu software, já que eu não tenho como tratar esse requisito. Então é uma informação estranha. O que vai acontecer se a minha informação estranha continuar no software? Eu vou colocar alguém da minha equipe tentando executar esse requisito ou trabalhar esse requisito e eu não vou ter como obtê-lo ou mesmo avaliá-lo ou testá-lo do ponto de vista do software. Então, como nós estávamos falando, a taxonomia de defeitos, né, omissão, fato incorreto, ambiguidade, informação estranha, inconsistência, ela se aplica a diferentes artefatos no contexto do meu desenvolvimento. Por exemplo, aqui vocês estão vendo uma tabela contendo essa mesma taxonomia, interpretada, por exemplo, para modelos de projeto ou diagramas de projeto orientado a objetos de alto nível. Repare que é preciso fazer uma interpretação, leiam com atenção cada um desses itens e vocês vão ver que existe uma interpretação do significado de cada um desses termos, omissão, fato incorreto, relacionado aos documentos que a gente está produzindo no contexto do projeto. Por que nós nos preocupamos muito com o documento de requisitos? Se vocês pensarem na nossa aula até agora, eu toda hora me refiro a documento de requisitos, aos requisitos, à especificação do requisito, porque ele é a base, ele é importante. É por isso que a gente insiste tanto nessa questão. E, na verdade, se a gente parar para pensar, o documento de requisitos é o primeiro artefato tangível do ponto de vista do software. É o primeiro documento que a gente vai produzir, concretamente relacionado ao software. Eu digo, concretamente explicitando as funcionalidades, explicitando as demandas e as necessidades que nós temos para aquele produto que vai ser construído. Né? Na verdade, ele vai estar descrevendo todas as características e funções que o software precisa ter. Ou seja, ele é meu guia, ele é minha referência. Né? Ele, principalmente, isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito séria, ele é o meu contrato. Na verdade, quando eu sou contratado para desenvolver o software e que eu vou discutir com o meu cliente e que eu vou tentar identificar o que é preciso ser feito, eu vou ter que construir meu documento de requisitos. Porque eu tenho que entregar não menos e nem mais. E aí, a partir do documento de requisitos, eu consigo ter uma ideia do que seria o meu processo de desenvolvimento, porque eu tenho uma ideia de esforço, eu tenho uma ideia de complexidade, eu tenho uma ideia de quantidade de recursos que eu vou precisar utilizar no contexto do meu desenvolvimento. Né? Porém, apesar de todas essas coisas interessantes e importantes relacionadas ao documento de requisitos, eu preciso me lembrar de um ponto fundamental. E daí, de novo, por que da gente insistir tanto
na questão da qualidade dos requisitos? É que ele é escrito normalmente em linguagem natural. Ou seja, nós vamos estar utilizando a nossa própria linguagem para descrever situações que precisam ser tratadas computacionalmente. Isso, para nós, é um problema. Olhem o que está descrito nessa transparência e pensem nas possíveis representações que essa informação pode trazer. Na verdade, esse é um tipo de construção que funciona muito bem do ponto de vista de obra literária, mas que deve ser totalmente evitado do ponto de vista de software. Nós temos que ser precisos, nós temos que ser explícitos, né? E aí, se a gente parar para pensar de novo na questão dos documentos de requisitos, olha que coisa interessante, esse levantamento que foi realizado por um pesquisador, o Alan Davis, olhando para documentos de requisitos de sistemas que foram construídos em diferentes organizações por diferentes equipes de desenvolvimento. Vê se não chama a atenção de vocês o percentual de problemas ocorrido ou o percentual relacionado aos diferentes tipos de problema ou tipos de defeitos que eles encontraram nesses projetos. Tá? Por favor, não tentem realizar a soma da coluna, que a soma da coluna não vai dar 100%. Isso não pretende ser um conjunto completo e bem definido entre si, mas ele simplesmente tenta trazer a sugestão de onde ou que tipo de defeitos são concentrados ou estão normalmente presentes nos documentos de requisitos. Reparem que os dois tipos de defeitos mais comuns são fato incorreto e omissão. Vocês conseguem capturar isso do ponto de vista daquela tabela? Isso significa o seguinte: se essa distribuição ou se esse percentual de defeitos for encontrado em diferentes documentos, de diferentes equipes, de diferentes projetos, provavelmente nós teremos a possibilidade de ter uma distribuição semelhante em nossos projetos. Ou seja, o que reforça cada vez mais a necessidade de termos atividades de VVIT e principalmente de tentarmos capturar esses defeitos o quanto antes no contexto do desenvolvimento do software. Caso contrário, eles vão se propagar para o software e o software vai falhar. E isso a gente tem que evitar a todo custo. Afinal, somos ou não somos engenheiros de software? As consequências, se nós temos esses defeitos propagados, é que primeiro as estimativas de esforço e prazo, elas deixam de fazer sentido. Afinal de contas, nós normalmente pensamos no mundo perfeito, não é? Quando nós planejamos o software, ou quando nós dizemos quanto tempo nós vamos levar, ou qual vai ser o custo de um determinado projeto, provavelmente nós estamos imaginando que tudo vai estar adequado, né? Um mar de rosas, como a gente diz no dia a dia. Nenhum problema, nenhum risco, nenhum defeito. E isso não é verdade, nós já sabemos que não é verdade. Tá? Se eu permito que os defeitos se propaguem e que eles me levem a falhas, o que eu vou ter? Desperdício de recurso. Vocês conseguem pensar nisso? Pensem um pouquinho nessa questão de desperdício de recurso. Eu tenho desperdício de recurso por quê? Porque eu vou estar trabalhando com o meu software, eu vou estar trabalhando com o mesmo conjunto de recursos, corrigindo coisas que estão erradas e que eu não fui capaz de evitar e de capturar a tempo. O produto final não vai atender à necessidade do usuário. Ora, isso é mais ou menos óbvio, não é não? Se eu tenho fato incorreto e eu tenho omissão em grande maioria, significa que na hora que o meu usuário for utilizar, ou vai estar errado, ou vai estar faltando. Isso é um problema. E é um problema muito sério. Né? Depois, eu vou ter um aumento de custo natural, porque eu sei que eu vou ter que corrigir o defeito depois, e isso é mais caro. A gente já discutiu sobre isso. E eu sei que essa ideia de deixar defeito propagar, na realidade, está muito associado ao contexto do retrabalho. Ou seja, eu vou refazer coisas. E retrabalho pode significar até 50% do meu esforço. O que significa o seguinte: se eu planejei o meu projeto para durar 1 ano, na verdade ele vai durar 1 ano e meio. Porque eu vou ter 6 meses de retrabalho, e 6 meses de retrabalho que provavelmente eu não vou ter como ser remunerado, porque eu estou corrigindo problemas. Faz parte como se fosse da garantia do meu produto. Então, nesse contexto,
nós começamos a perceber a importância, e eu acredito que vocês devam estar nesse momento pensando que realmente essas atividades são importantes, porque elas são, né? E ver de que forma nós poderemos pensar em atividades de VVIT no contexto do processo de desenvolvimento. Então, a primeira delas que a gente vai começar a falar são as revisões de software. O que são essas revisões de software? Nada mais do que um processo ou uma atividade em que eu vou ler o meu artefato, na verdade é como se fosse uma revisão de texto, eu vou ler meu artefato, né, de forma que eu consiga assegurar que ele está cumprindo as especificações e que ele está atendendo aos requisitos que foram estabelecidos. Né. Então, o objetivo maior das revisões de software é realizar a validação e verificação estática. Ou seja, eu não vou executar software. Eu vou olhar para os meus documentos, eu vou ler meus documentos, eu vou observar meus documentos e eu posso aplicar a revisão em qualquer artefato produzido ao longo do desenvolvimento. Isso é uma coisa muito importante. Repare que nós não estamos aqui falando, como a gente às vezes encontra na literatura, na ideia de revisar código. Não, é simplesmente revisar artefatos. Código é mais um artefato. Ou seja, nós não estamos aqui utilizando uma visão limitada do processo de revisão, mas nós queremos explorar de forma abrangente a questão da revisão no desenvolvimento do software. Nós sabemos, por exemplo, que revisão por pares, a famosa peer review, se você olhar na literatura e começar a olhar alguns métodos mais atuais de desenvolvimento, elas aumentam a probabilidade de se encontrar defeitos. Na verdade, grande parte desses métodos hoje, vocês provavelmente já devem ter escutado falar em Stream Program, ou programação extrema, né, onde a grande a vantagem de se utilizar um método desse é se trabalhar do ponto de vista de equipes em duplas que ora eu estou revisando, ora eu estou produzindo. Né? São resultados bastante interessantes. Normalmente, essas revisões, elas se dão de forma anônima, e isso é uma coisa interessante, porque nós precisamos evitar que relacionamentos pessoais não afetem a revisão. Na verdade, isso é uma coisa muito característica em software. Você consegue identificar alguém que não entende nada de engenharia de software, ou alguém que não entende nada de gerenciamento de projeto, é quando essa pessoa começa a utilizar informações de projeto, como, por exemplo, número de defeitos, ou medidas, que nós vamos ver em aulas futuras, ou informações relacionadas ao andamento do projeto, para procurar culpados, ao invés de tentar utilizar essas informações para a melhoria do processo. Né? Então, em alguns casos, a gente precisa usar essa questão de revisão anônima, que é para evitar qualquer tipo de conhecimento. Eu não sei quem é o autor e eu não sei quem revisou, mas eu sei que eu tenho a garantia da qualidade de uma forma natural. Tá? Uma outra coisa muito importante do ponto de vista de revisão é a independência do revisor. Na verdade, o que eu estou procurando identificar, repara, são questões relacionadas ao produto. Eu procuro por defeitos. Né? E o fato de eu ter um revisor independente é muito importante. Vamos pensar numa situação bastante interessante. Provavelmente você já deve ter escrito alguma redação, alguma monografia, algum texto. E provavelmente você olhou esse texto, você revisou esse texto e você entregou esse texto para correção pelo professor ou por um editor, seja lá a pessoa responsável por tratar esse texto. E provavelmente você recebeu alguma crítica do tipo: tem uma vírgula fora do lugar, a acentuação está inadequada, o parágrafo está mal formado, está faltando um verbo, o tempo está errado, e você não havia percebido isso no seu texto, não é verdade? A mesma coisa acontece em software. Se eu tento revisar os meus artefatos, provavelmente eu não consigo capturar os defeitos que eu cometi, porque aquilo se tornou tão natural para mim que deixou de ser defeito. Né? Então a ideia da independência é exatamente eu poder ter essa avaliação objetiva e principalmente sem conflitos de interesse. Ou seja, eu não tenho nenhuma tendência do ponto de vista de avaliação. Dessa maneira, nós podemos olhar para as revisões de documento de uma forma, ou de artefatos de software, de uma forma bastante extensa ao longo do ciclo de vida. Reparem na transparência que está sendo apresentada, os diferentes artefatos que eu tenho
pensando num ciclo de vida ou num processo de desenvolvimento convencional, os diferentes artefatos e que são passíveis de revisão. Se vocês olharem, em cada um daqueles momentos, requisitos, projeto de alto nível, projeto detalhado, código, eu posso aplicar uma revisão. Aqueles pontos de decisão que existem ali são colocados no meu processo e é nesse aspecto que a gente vai explorar o resultado da revisão para garantir a qualidade do projeto. Ou seja, nós não deixaremos os documentos prosseguir caso eles apresentem defeitos. Então, a ideia de se ter os pontos de revisão, conforme nós colocamos ali, é exatamente poder dar uma oportunidade para nós, ao longo do processo, de voltar naqueles momentos do ciclo de vida e acertar os nossos documentos. É assim que os defeitos vão ser evitados ao longo do nosso desenvolvimento. Na prática, nós temos observado que muitas organizações já realizam revisões de software. Na verdade, se nós olharmos para as grandes organizações, e principalmente considerando as questões relacionadas a níveis de maturidade de processo e modelos de maturidade, todas aquelas organizações acima de nível 3, no nível de maturidade do modelo CMMI, por exemplo, ou a partir do nível E, do modelo do MPS-BR, elas já começam a se preocupar com revisão por pares, elas já começam a se preocupar por inspeção, porque isso é uma prática corrente do processo, porque se sabe que essas inspeções realmente elas ajudam a identificar defeito. Porém, o que se também identifica é que a realização dessas revisões ela ainda está pouco sistematizada do ponto de vista das organizações. As revisões têm sido aplicadas de forma constante, porém, utilizando diferentes abordagens entre essas organizações. E aí, claro, a gente deixa de explorar o verdadeiro potencial dessas revisões. E os tipos que nós encontramos de revisão de software no contexto da indústria, e no contexto geral, são as inspeções de software e os walkthroughs. Vamos ver o que é isso. A inspeção, ela é um tipo particular de revisão. Por que ela é um tipo particular de revisão? Porque ela tenta colocar um processo um pouco mais rigoroso e mais bem definido do que, por exemplo, o walkthrough que a gente já vai ver em seguida. Inspeções têm sido bastante estudado e bastante utilizado ao longo dos anos. Eu me arriscaria a dizer para vocês que inspeção de software é um dos métodos mais conhecidos em engenharia de software. E dos que a gente sabe, dos poucos que a gente sabe que realmente funcionam. Parem e pensem nisso. Quais as evidências experimentais que nós temos em relação à inspeção? Primeiro, redução de esforço. Nós sabemos que a utilização de inspeção no contexto de desenvolvimento reduz esforço de desenvolvimento. Por quê? Porque eu extraio defeito. Se eu extraio defeito, eu reduzo o retrabalho. Se eu reduzo o retrabalho, eu reduzo o esforço. Aumento da produtividade. A mesma consideração. Se eu extraio defeito, consigo identificar defeito e removo meus defeitos do desenvolvimento, eu consigo aumentar a produtividade da minha equipe porque eu não tenho retrabalho. Consequentemente, eu reduzo o tempo. Consequentemente, eu reduzo o custo. E o mais importante é o seguinte, nós já conseguimos identificar do ponto de vista de engenharia de software, e isso, dados comprovados de estudos experimentais e dados comprovados de informações da indústria, de que as inspeções capturam, em média, 60% dos defeitos do software. Para pensar no que isso significa. Ou seja, é um método que funciona. O que eu ganho? E quanto custa falar em inspeção? Primeiro, eu ganho do ponto de vista que eu consigo explorar uma técnica, um método e um conjunto de técnicas que já vêm sendo estudadas e que eu tenho conhecimento disponível ao longo desses anos. Eu sei que elas são usáveis e que elas são adequadas, ou seja, é possível eu usar, elas são viáveis. Eu sei que elas representam um meio muito interessante de gerenciar o projeto e monitorar a qualidade do que está sendo feito. Isso é fundamental do ponto de vista de gerência de projetos. Eu preciso entender o que está acontecendo com o meu projeto. Não dá para imaginar que um gerente de projeto vai estar, por exemplo, manuseando e tratando todos os artefatos do projeto ao mesmo tempo. É preciso eu ter mecanismos que me permitam garantir, ou pelo menos observar
como é que meu projeto está em andamento. Né? Depois, elas podem amenizar atividades de manutenção. Na verdade, manutenção, se a gente parar para pensar em manutenção de software, quando é que ocorre manutenção? Depois que eu liberei o software para uso. Ora, o que seria uma fonte de manutenção de software? Falha. Se eu estou reduzindo o defeito, eu estou evitando falha. Se eu estou evitando falha, eu estou reduzindo manutenção. Né? E do ponto de vista de custo, a gente já sabe que inspeções, elas representam baixo custo do ponto de vista de processo. Na verdade, se a gente parar para inspeção como uma revisão estática, né, eu não preciso ter execução de código. Então, nesse contexto, o que eu vou estar fazendo é trabalhando com os meus artefatos, utilizando os meus recursos, na verdade, o recurso mais nobre que eu tenho, que é o próprio desenvolvedor, porém, não demanda nenhum ferramental, nenhuma tecnologia específica para que eu faça a revisão, que eu faça a inspeção dos meus documentos. Nós sabemos que o custo final, ao se adotar a inspeção ao longo do processo como um todo, não é superior a 10% do custo total de projeto. Porém, se eu consigo reduzir retrabalho, se eu sei que 50% desse meu modelo é retrabalho, se eu consigo capturar em média 60% dos defeitos, provavelmente eu vou estar reduzindo o meu retrabalho, provavelmente eu vou estar tendo um retorno desse meu investimento de forma bastante rápida. Né? E aí, nesse contexto, a gente começa a observar alguns dados relacionados à questão da inspeção. Se a gente olhar do ponto de vista de desenvolvimento, esses gráficos representam informações de projeto, né? O primeiro, que não utiliza inspeção, e o segundo, que utiliza inspeção. Dá uma olhada, por exemplo, na concentração de defeitos. Na realidade, as barras coloridas, elas estão me indicando defeitos encontrados ou defeitos identificados num determinado momento do ciclo de vida. Né? Então, no primeiro gráfico, se eu olhar, eu tenho um pouquinho de defeitos lá na minha fase de requisitos. Encontrei um pouquinho, não apliquei inspeção, apenas estou relacionando aqueles que eu corrigi. Mas olha o que acontece na hora que eu uso. A quantidade de defeitos ou de falhas que ocorre ao final. Elas aumentam naturalmente. Isso é dado que eu preciso interpretar e que eu preciso estar preocupado. Agora, olha a situação com inspeção. Repara que eu encontro mais defeitos ao longo do desenvolvimento, porém, ao final, eu tenho um número menor de falhas. E isso, para mim, é muito bom. Por quê? Enquanto eu não liberei o software, enquanto eu estou desenvolvendo o software, é muito mais fácil eu lidar com esses problemas. Né? Nessa outra transparência, eu tenho alguns dados reais para vocês pensarem um pouco sobre a efetividade e a utilização de inspeção em projetos de software. Esses dados representam inspeções que foram aplicadas em requisitos e projetos no Jet Propulsion Lab. Esse laboratório é um laboratório de propulsão a jato da NASA e o que ele faz é desenvolver software embarcado para controle de veículos lançadores, né, e toda a parte de computação que envolve a ideia de potência, impulso de lançamento, controle de navegação dos mísseis e vai por aí afora. Né? São softwares normalmente muito grandes, muito complexos, né, que envolvem uma equipe de desenvolvimento extensa, né, e eles começaram a aplicar a inspeção no processo de desenvolvimento porque eles é software crítico, tempo real, e que estava sujeito a um risco muito alto. Né? Então, dá uma olhada nesse quadro e observa a quantidade de defeitos, né, que se pode identificar com inspeção ao longo do meu projeto. Repara os defeitos de requisitos, defeitos de projeto e outros defeitos capturados em momentos distintos, né, no caso, pelos testes, e você consegue perceber a complementaridade entre essas técnicas e, principalmente, observar o percentual de defeitos capturados por inspeção se comparado ao valor total de problemas que tem nos projetos. Repara que é muito importante esse contexto, né, de garantir a qualidade ao longo do desenvolvimento, porque eu consigo extrair ou remover, ou seja, quanto mais cedo o defeito for identificado e removido, melhor para mim, porque eu consigo evitar a falha do produto, eu consigo reduzir a probabilidade de falha que eu tenho para o meu produto. Né? Um outro exemplo interessante, né, do ponto de vista do uso de inspeções,
também numa divisão do JPL, é a observar, por exemplo, a taxa de erros em produtos associados a falhas. Né? Aqui a gente está olhando a taxa de erro, mas na realidade associada à questão de falha, que foi reduzida de 2,25 erros por 1.000 linhas de código-fonte para 0,08 defeitos por 1.000 linhas de código-fonte. Então, isso é uma coisa bastante interessante de se observar, ou seja, como é que eu posso ter benefícios do ponto de vista da inspeção no contexto do meu processo. Né? Eu reduzo, se vocês olharem para esse número, eu estou reduzindo a chance do meu software falhar. Além disso, também observou-se, do ponto de vista de qualidade no contexto do processo, o aprendizado por experiência, porque o fato dos meus inspetores, meus desenvolvedores estarem aplicando a inspeção, eles estão aprendendo com os próprios enganos. Ou seja, eles passam a evitar esse tipo de defeito, eles passam a compreender determinados padrões de defeito e evitam essas construções nos seus artefatos. Né? Eles aprendem bons padrões de desenvolvimento. E claro que no longo prazo existe um convencimento natural da equipe de que é possível desenvolver software mais fácil de entender e de manter, que no final é o objetivo que a gente tem no contexto geral da qualidade. Bom, olhando então para a ideia da inspeção, o que é esse processo de inspeção? É, na verdade, um conjunto de atividades que eu vou executar para poder revisar ou inspecionar lá aquele meu artefato. Então, ele envolve um conjunto de atividades que vocês podem visualizar na transparência, né, que vai desde o planejamento até a identificação de continuidade ou não do meu desenvolvimento. Né? E nesse contexto geral, o que a gente começa a perceber é que essas atividades, elas exigem em alguns momentos papéis específicos para serem executadas e é o que a gente vai começar a ver aqui nesse contexto. Né? Então, a primeira delas é o planejamento. Eu tenho que planejar a minha inspeção. Né? Existe um responsável, que é o moderador da inspeção, e a tarefa que eu tenho que fazer nesse momento do planejamento é definir o contexto da inspeção. Na verdade, eu vou ter que descrever minha inspeção, dizer o que é a preparação individual, como é que ela vai acontecer, né? Eu tenho que escolher qual é o artefato que vai ser inspecionado, eu tenho que dizer, selecionar quais os inspetores que vão participar dessa inspeção. Normalmente a gente tem nas equipes de inspeção um número entre 3 e 5 inspetores, isso não é uma regra geral, mas é uma forma de se tentar aumentar ao máximo a cobertura da ideia da inspeção, e aí nesse planejamento eu tenho também a distribuição de material. Né? Na preparação individual, ou seja, o meu inspetor, ele é o responsável por ela, ele está recebendo o material que vai ser inspecionado, o que ele vai ter que fazer é estudar esses artefatos e realizar anotações sobre os artefatos, ou seja, colocar, explicitar comentários sobre esses artefatos. Após o inspetor ter feito essa preparação individual, ter estudado os artefatos, ter capturado essas anotações, ter descrito quais são os problemas que ele encontrou, a gente tem a reunião de inspeção. Né? Nessa reunião estão envolvidos o moderador, os inspetores e o autor do documento. E a finalidade aqui é ler o documento e a equipe vai discutir quais seriam os possíveis defeitos. Normalmente, uma reunião de inspeção, ela se estende por 2 horas. Mais do que isso, já começa a ficar algo bem complicado. Né? E a grande finalidade dessa reunião é produzir uma lista de defeitos, ou seja, a partir dos achados desses inspetores, a partir dos comentários desses inspetores, esses indivíduos, moderador, inspetor e autor, discutem e produzem uma lista de defeitos. Não é o objetivo da reunião de inspeção corrigir os defeitos. É muito importante que a gente lembre disso. A correção é outro contexto. O que nós precisamos aqui é identificar os problemas. Tá? E o moderador assume o papel do árbitro. Ou seja, se houver dúvida em relação a identificar se um problema representa ou não um defeito, é o moderador que diz o que é. Depois desse contexto, né, com a lista de defeitos, é realizada uma atividade de retrabalho. O responsável por isso é o autor. Né? Então, qual é a tarefa dele? Corrigir os defeitos encontrados.
E aí é muito importante que a lista de defeitos que tenha sido produzida na reunião de inspeção, ela não contenha falso positivos. Falso positivo é o famoso parece, mas não é. Ou seja, eu vou estar relacionando na minha lista o relato de um problema que supostamente representa um defeito e ele não é um defeito. A consequência disso é que no retrabalho, o autor pode pegar essa sugestão de modificação, alterar o documento e aí sim introduzir um defeito real no meu projeto. Tá? Após essa tarefa de retrabalho, né, que é onde vai ter toda a parte de correção do documento, existe uma atividade de continuação que é do moderador. O que é que ele faz? Ele pega o documento corrigido, analisa as correções que foram realizadas, reavalia a qualidade do artefato, se ele está conveniente, e decide sobre a necessidade ou não de uma nova inspeção. Critérios que ele pode usar: número de defeitos encontrado, quantidade de correções, tipo de defeito que foi encontrado, se é um defeito sério ou não, se isso mereceria uma nova inspeção, ou seja, ele vai ter que tomar a decisão entre a continuidade ou não desse processo. Do ponto de vista geral, é assim que ocorre a inspeção. Em cima desse processo, lá do Fagan, a gente consegue ter variações, como, por exemplo, Humphrey, ele consegue propor coisas, né, que são adicionais ao processo de inspeção, aonde o foco na preparação individual ele muda de entender o artefato para efetivamente encontrar os defeitos. Ou seja, na verdade se prega que eu consiga listar os meus defeitos antes e aí sim na reunião eu só entro num consenso do que vai realmente representar um defeito no meu documento. Na verdade, a reunião de inspeção ela funciona mais como um momento de classificação dos defeitos relacionados a uma taxonomia que eu esteja usando, do que propriamente dizer quem é defeito ou não. Exemplo de uma taxonomia, nós vimos em algumas transparências atrás. Né? Além disso, nesse contexto de inspeção, é possível também a gente pensar em inspeção assíncrona. Né? Em algum momento das revisões, eu comentei sobre a importância eventual de se ter revisão anônima. Né? A mesma coisa aqui. Né? A sincronicidade, ela reduz conflito, né? Ela me permite anonimato e ela me permite também distribuição da equipe. Eu já começo a pensar em inspetores trabalhando em momentos diferentes e eu já me permito pensar em ter listas de discrepâncias e discussões relacionadas aos defeitos do software realizadas de forma diferente. E isso acaba me levando a uma reorganização do processo. Na realidade, eu começo a ter atividade relacionada à coleção de defeitos e à discriminação de defeitos, que eventualmente substituem a ideia da reunião de inspeção. Elas são realizadas de forma distribuída. O que, se a gente parar para pensar, é uma coisa bastante interessante, principalmente considerando a tendência atual dos processos de desenvolvimento das equipes de estarem geograficamente distribuídas. Né? E isso pode ser um problema. Imagina uma equipe de inspeção em que um dos inspetores está no Brasil, outro nos Estados Unidos e outro na Inglaterra. Eu tenho uma diferença de tempo natural entre eles e ainda assim eles precisam executar a tarefa. Né? Uma alternativa no contexto da inspeção, e que aí que é um processo um pouco mais leve do que a inspeção, é o walkthrough. Né? Ele é menos rigoroso, menos formal, mas ao mesmo tempo nos traz vantagens bastante significativas do ponto de vista da identificação de problemas. Os papéis envolvidos nesse walkthrough, eu tenho o líder, tenho o autor, tenho o escrivão e tenho os revisores. Na verdade, esses papéis, eles vão ser desempenhados na sessão de walkthrough, de forma que eu possa ter uma reunião onde eu faço uma leitura através do meu artefato. Né? Então, o guia de discussão vai ser sempre o artefato, por isso que se chama walkthrough. Essa leitura, né, ela ocorre na presença desses indivíduos, e à medida que a leitura vai transcorrendo, caso alguém identifique algum tipo de problema, esse problema é marcado e identificado como defeito. Né? O líder é responsável por direcionar a discussão e por identificar as condições de entrada, saída, os cenários reais relacionados a esse documento. Né?
Walkthroughs possuem um custo, de certa maneira, aproximadamente igual ao de inspeções, mas os resultados são inferiores. Por isso que a gente acaba dando uma ênfase maior ao processo de inspeção em si. Porém, se você tem a oportunidade de aplicar o walkthrough num projeto teu, faça isso. Você só vai ter vantagens nesse contexto. Tá? As grandes desvantagens do walkthrough é porque eu não tenho resultados mensuráveis, fica muito difícil a gente realizar a classificação dos defeitos baseados numa taxonomia, né? E com isso eu perco a chance de poder, por exemplo, usar algum tipo de controle estatístico para a gerência do meu projeto. Nós vamos ver alguma coisa dessa questão de gerenciamento de projetos em aulas futuras. Tá? Uma vantagem do walkthrough, e aí sim é uma coisa interessante de se fazer, é combinar a possibilidade de identificação de defeitos do walkthrough com também a possibilidade que o walkthrough me dá de gerar alternativas de projeto. Né? Eu posso usar essa abordagem como uma atividade brainstorm. Né? Inspeções são mais focadas em defeitos, o walkthrough nos permite, além de encontrar defeitos, embora não mensuráveis, também tratar todas essas questões relacionadas a brainstorm, alternativas de projeto e resolução de problemas. Bem, nós discutimos, até o momento, as questões das atividades de verificação, validação, teste, vai ser assunto das nossas próximas aulas. Né? Mas no momento, coisas que são importantes para nós, fatos, evidências que nós temos relacionadas à inspeção, que é para a gente refletir um pouquinho sobre essas questões, são, primeiro, o perfil dos inspetores selecionados para uma determinada inspeção afeta a sua eficiência. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: quando eu vou planejar minha inspeção, que eu tenho lá aquele meu processo, que eu vou dizer quem é que vai ler o documento, que vai inspecionar o documento, é muito importante observar o perfil. Por exemplo, nós sabemos que do ponto de vista de inspeção de requisitos, é muito importante que o meu inspetor tenha conhecimento de domínio. Ele vai ter uma eficiência muito melhor do que um inspetor, por exemplo, que só tenha conhecimento sobre técnicas de projeto. Esse talvez não traga resultados interessantes. Né? Então, esses são resultados que a gente pode encontrar na literatura. Depois, uma coisa bastante importante da gente lembrar é o seguinte: num processo de discriminação que eu tenho, assuma que eu tenho uma equipe de 3 inspetores, tá certo? Esses 3 inspetores inspecionaram o documento, 2 deles relataram o mesmo problema. Eu não preciso discutir se isso é defeito, eu já posso considerar isso como um defeito, porque a chance disso ser um defeito é muito alta. Na verdade, eu só vou discutir se é defeito ou não aqueles problemas relatados apenas por um inspetor. A gente sabe que ter revisões de inspeções anônimas é interessante. Tá? Elas ajudam no contexto da inspeção, elas melhoram o rendimento, elas melhoram a classificação das discrepâncias ou dos defeitos, futuros defeitos que a gente vai ter. Tá? Mas, eu posso aplicar a inspeção, eu posso revisar meus documentos de forma ad hoc. Nós vamos ter uma explicação sobre essas técnicas na próxima aula. Mas eu já adianto para vocês, ad hoc é uma forma natural, é a sua abordagem de revisão. Mas, porém, se a gente usar técnicas mais específicas, o rendimento aumenta, e aumenta bastante. Além disso, eu consigo estimar o número de defeitos existentes no artefato. Então, isso é bom para eu, por exemplo, tomar decisão sobre continuidade ou não do processo de inspeção. E a eficiência de uma reinspeção eu consigo estimar baseado no meu resultado atual. Então, essas são evidências que eu gostaria de deixar para vocês, pensarem um pouquinho sobre elas, certo? Assistirem a aula, darem uma olhada no material, darem uma estudada nos slides, porque na próxima aula nós vamos falar sobre as técnicas de inspeção e nós vamos ver algumas ferramentas de apoio para esse contexto.